A argumentação, então, da própria direção dentro da Torá são sefirotes, como norte, sul, leste, oeste, que são norte, a Sefirah Gevurah, sul, não é? Hesed, leste é o ar, oeste é a água. Ou também pode ser chamado de fogo. Gevurah, fogo, água pode ser ali a Sefirah Hesed, o ar é a Sefirah Tiferet, e oeste é terra, tá vendo? Então, essas organizações dentro da Torá, elas são feitas assim. Então, vamos dar uma olhada aqui brevemente em Ezequiel, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, tá vendo? Então tá aqui, ó, que foi no 30º ano, ou seja, se passaram 30 anos, o dia foi o 5º dia do 4º mês. Vamos lá, se a gente saiu lá de Nissan, Nissan, Iá, depois de Iá tem ali a letra Zain, que é Sivan, entrega da Torá, e depois tem o mês de Tamuz. Então foi nesse dia que aconteceu, no 4º mês, né? Então foi nesse 5º dia, 5 de Tamuz. Eu estava na comunidade dos exilados, perto do canal de Quebar. Então o céu se abriu e eu tive visões. O céu se abriu, eu tive visões. E no 5º mês, aí já pulou, no 5º mês era o 5º ano do exílio do rei Joaquim. Exatamente, então ele já estava ali, não é? Por isso que é muito importante, a gente não grava as datas, é importante gravar, tá vendo as datas. E aí ele já estava no mês de aqui de Ave, e diz aqui o seguinte: a palavra de Deus veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, né? Junto ao canal de Quebar, na terra dos caldeus. Veja, aqui a gente está falando de alguém que era sumo sacerdote, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Raiá, Raiá, se repete aqui as duas vezes. Na verdade, Ra-Yor, né? Raiá, Devar Adonai, El Ezequiel. Ben Buzi, Ram, né? Ele diz aqui, ó, Racor, Ren, Bearetz, Kajdim. Aqui eu não estou vendo a palavra. Ah, tá sim, até porque está separado aqui, ó. Hakohen, ou seja, um sumo sacerdote. O Ezequiel aqui era um sumo sacerdote. Junto ao canal de Quebar, na terra dos caldeus, e as mãos de Deus veio sobre ele ali. Veja, aqui as mãos de Deus, né, estão no plural. Então, mas aqui, ó, tá Ilaiv, Sham, Yad, né, que são as mãos de Deus. Não está a palavra Yadim, né, que seria plural aqui. E aí diz, né, olhei um vento tempestuoso veio varrendo do norte uma enorme nuvem, um fogo brilhante cercado por um brilho. Veja, isso aqui não foi algo literal, tá vendo? Ó, ele veio do norte, tá vendo? Ou seja, veio um julgamento divino. A gente tem que voltar lá quando a Torá foi entregue, que está escrito que não tinha nada, ninguém viu nada, só ouviu o som das buzinas, só ouviu o som não é, da questão do fogo, e etc., tudo isso. E ele viu uma enorme bola de fogo brilhante, cercado por um brilho. E no centro dela, um brilho como de âmbar. Veja, seria como se ele estivesse falando aqui do próprio planeta Sol, que é chamado de Tiferet,
que é uma bola de plasma e não uma bola de fogo, né? Existe uma diferença entre uma bola de plasma e uma bola de fogo. Depois vocês pesquisem. Muita gente pensa que o Sol é uma bola de fogo, mas não é, uma bola de plasma. Pois nós sabemos que para ter combustão é preciso ter o oxigênio. E no espaço não tem oxigênio, como teria fogo, não é verdade? Então você depois dá uma pesquisada lá, não é? Que ela é uma bola de plasma e não uma bola de fogo. Então veja só, no centro também estavam as figuras de quatro criaturas, e essa era a aparência dele. Uns tinham figuras de seres humanos, e porém cada um tinha quatro faces, e cada um dele tinha quatro asas. Então veja, é, aqui ó, no centro também estava a figura de quatro criaturas. Essas quatro criaturas, se você parar para ver, são as sefirotes, não é? E era a aparência deles, e elas tinham a figura de seres humanos, porque as sefirotes estão dentro de todos os seres humanos. Porém, cada um tinha quatro faces, e cada um deles tinha quatro asas, que não é literal isso aqui. Isso não existe essa, essa, essa imagem no universo, mas foi algo passado no mundo espiritual, perdão. Isso foi algo passado para o Da'at dele, e aí ele codificou o que ele viu aqui. Veja, aqui na verdade está falando de quatro faces, está vendo? Panaim. A mesma coisa que o Iov viu. Então aqui diz isso, né? E diz que eles tinham quatro asas também. Muito bem. Aqui a gente às vezes confunde muito algumas coisas. Veja, o nome dos anjos, eles geralmente são formados de três letras, quando a gente vai meditar nos 72 nomes. Existem anjos que têm Mihael, por exemplo, Men, Yud, Kaf, Alef, Lamed, cinco letras. Então, a parte central da letra do nome do Mihael, olha, aqui a gente está falando dos três nomes, ó, o corpo do anjo está aqui no meio, a letra Gimel. E as asas são as partes externas, ó, asa esquerda e asa direita. Não tem nada a ver com você, não é? Achar que é diferente disso. Aqui também, ó, tem seis letras, aqui é uma formação espiritual, ó, o corpo do anjo, duas asas de fora e duas asas do outro lado. Veja, aqui quando está falando de asas, está falando de letras hebraicas e do acesso que ele teve aos mundos espirituais através dessas letras hebraicas. Não tem nada a ver que ele viu o anjo ou nada disso. Se aí a pessoa pega a literalidade aqui, ela quer trazer para o seu nível e o seu recorte de entendimento. Vai ficar difícil. E diz aqui: cada uma delas era fundida em uma única perna e cingida de um pé, e cada um era como um casco de um bezerro, e seu brilho era como o brilho do bronze polido. A Torá ordena que nós não comemos nada que tenha casco fendido. Não tenha casco fendido. Por quê? Porque isso seria você não entender a árvore sefirótica, veja. O casco fendido, quando a gente pega ele aqui, ó, então veja só, vamos pegar ele aqui e a gente já mostrou isso algumas vezes para vocês. Olha, tá falando que o casco fendido, ó, é a árvore sefirótica, tá vendo? Vamos abrir aqui, ó. Ó, olha lá, ó. Lado direito, lado esquerdo e a parte central, tá vendo? Então você não pode comer nada que não seja do Zohar Kadosh. Porque senão você acaba acreditando no corpo do texto duro aqui, tá vendo? Você acaba achando, né, que isso aqui é um brilho realmente, que alguém vai ver uma nave espacial. Aí tem que se perceber que aqui você tem que ir lá olhar no nosso canal, não é? O bronze polido, a gente até tem aqui, deixa eu abrir aqui. Metais na árvore sefirótica. Estou lhe falando aqui, ó, chumbo, estanho, ferro, ouro, cobre, prata, mercúrio. São as sefirotes, né? O estanho está mais perto aqui do bronze, tá vendo? Ó, olha o que ele viu aqui. A linguagem que ele está descrevendo aqui é toda as sefirotes. Só que aí a pessoa não sabe, né?
Aí diz aqui que eles tinham mãos humanas abaixo das asas, e as 4 tinham rostos e asas. E tudo isso aqui vai ser uma descrição, né, de uma árvore sefirótica. Tudo aqui está falando dessa sefirote. Se está falando das sefirotes, daí essa perna, esse pezinho aqui fendido, já não é mais como as pessoas imaginam. Isso aqui não é realmente um pé de boi. Isso é, na verdade, toda a influência divina que vai passar pelo universo até chegar até o nós aqui em Malhut. Para quem? Para toda a humanidade. Para todos os seres humanos. E não tinha ninguém escolhido nessa história, não. Todos vão passar, tá vendo? Então, antigamente, as pessoas estavam cegas contra a Torá. Elas não entendiam isso. Elas estavam vendo que animais, estavam vendo seres luminosos, estavam procurando anjos com 4, 6, 10, 20 asas. Hoje não, ó. Hoje as pessoas estão abrindo os olhos para entender realmente que os anjos são letras hebraicas. E que as letras hebraicas, não é? Elas fazem parte dessa construção. Então vamos voltar à leitura aqui. Então aqui o Zohar está fazendo a mesma coisa. Foi o que a gente viu ontem, na questão do fogo, norte, leste, que todos eles eram um só. E ainda assim são todos um, como diz assim, o fogo está à esquerda, no lado norte, porque o fogo tem a energia do calor e o poder de secar a fonte nele. E o norte é justamente o inverso, e assim os dois estão misturados. A água está à direita do lado sul, veja por que à direita, porque é, na verdade, Hesed. O santo mistura o calor e a secura do sul. Qual calor? Calor de Gevurah com a secura do sul, né? E a secura do sul com o frio e a umidade da água. E eles se tornam um, como na combinação anterior. O norte é frio e úmido. O vento frio e úmido é quente e seco, e ao contrário do sul, que é quente e seco. Seu elemento, a água é frio e úmida. E assim o Santos mistura, pois a água vem do sul, entra no norte e flui novamente do norte. O que está se falando aqui? Está falando-se das ligações da árvore sefirótica, tá vendo? Porque aqui, ó, vai ter vai vir para cá, vai influenciar a próxima sefirote. Então, a gente começa a ver aqui, ó, que eles influenciam uma e outra sefirote, e que isso é feito justamente para que se passe a energia da sefirote anterior para a próxima. O que está falando ali naquele texto é essa questão aqui da vinda da divindade. Agora, perceba que os cabalistas é que trazem essa energia. Quem traz essa energia são os cabalistas, estudando o que? A Torá. Estudando a Torá e trazendo as energias. Quanto mais energias boas eles trazem para cá, para esse mundo, mais esse mundo fica equilibrado. Enquanto os cabalistas trazem as energias boas, o que vai acontecer? As pessoas que estão aqui embaixo com idolatria, as pessoas que estão aqui embaixo trazendo problemas, né? Elas vão trazer então muitas dificuldades para esse mundo, vão trazer muitas dificuldades para nosso planeta aqui. Porque enquanto o cabalista está tentando tirar a recepção, está tirando a recepção, então ela vai fazer com que a pessoa esteja atrapalhando o fluxo da Torá. Atrapalhou o fluxo da Torá, o Eterno falou que ele não muda, né? A questão da divindade vai cair todo dia, mas o que acontece com isso? É que quem está atrapalhando os outros Cris. Quem são os outros Cris? Os outros seres humanos. Então veja, a questão aqui é que quem não estuda Kabbalah, quem não estuda a Torá, acaba atrapalhando e trazendo ideias erradas para a cabeça das pessoas. Então aí é que está o perigo. Não existe inocência nessa coisa aí, porque não estudaram a Torá. E ao não estudarem a Torá, o que acontece? Estão trazendo problemas para o nosso mundo. O Eterno ordenou desde o começo, não é? Que as pessoas estudassem a Torá.
não estudaram, foram para tudo que é lado, inventaram religiões, salvador, mas estava já tudo dentro da Torá. A gente tem essa questão, né, de estar todo mundo aí ensinando a Torá. Aí, então, a gente tem que definir agora o que está acontecendo. Quer dizer, então, que toda essa bagunça que está acontecendo aí é por causa de falta de quê? De mestres de Cabalá. Por que o Eterno está permitindo vocês aprender a Cabala hoje? Para quê? Para que amanhã vocês venham fazer o quê? Através dos estudos. Ensinar a Cabalá. A consciência que vocês estão tendo hoje, veja, é a nível universal. O ensino que vocês têm hoje está ensinando para vocês não somente algo a nível dentro do escopo de uma religião. Olha, é isso. Venha tomar essa ceia, venha passar por isso, venha fazer aquilo. Esse dia você tem que fazer isso. Não. Isso aqui é tudo um nível de consciência, tá vendo? E veja, o que o Eterno sempre fala? Que tudo isso aqui é um só, isso aqui não pode estar separado. Isso não pode estar, essa árvore ela não pode estar desorganizada, nem fora de você, principalmente não fora de você, porque toda a realidade é você. Você é a realidade, você é que define a realidade através da sua recepção ou doação, como a gente viu. Hoje a gente viu a restrição Aleph, e amanhã a gente vai ver, amanhã não, segunda a restrição Beit, amanhã tem muitos estudos, veja. Agora vamos lá, tudo isso aqui é uma alegoria, tá vendo? Então quando uma pessoa vem estudar o Zohar Kadosh, seja em hebraico, seja em aramaico, né? Seja em qualquer... Se ele não tiver um mestre, ele não consegue entender esse Zohar, porque ele vai para a parte literal, né? Vai ficar na parte literal. Então veja, o fogo que vem do norte entra no sul e do sul, né? O calor poderoso sai do mundo, porque o santo faz com que não tire do outro o que lhe pertence, né? O que lhe parece justo, perdão. Da mesma forma, ele procede com o ar do Oriente. Observe agora, o fogo vem de um lado, a água do outro, né? Então, e vem do outro. O que acontece aqui? Deixa eu só falar aqui. Da mesma forma, ele procede com o ar do Oriente. O Oriente está baseado a leste, leste é Tiferet. Observe agora, o fogo vem de um lado e a água do outro. Ali, não é, a oposição, então o ar, vento, espírito se coloca entre eles e os une. A gente vai falar sobre essa questão do ar aqui, do vento, do espírito, numa linguagem mais exemplificada dentro da Kabbalah, e não conforme está aparecendo aqui. Isso vai acontecer exatamente na próxima aula sobre o Zohar Kadosh. Então, a gente lá, aqui a gente está fazendo uma ideia, tendo uma ideia, sobre o que a gente está falando aqui, não é? A gente sabe que também, ó, essa ligação aqui entre Hesed e Gevurah tem a letra Aleph. Por quê? Porque o ar não se dá, a água não se dá com fogo. Se tiver muita água, o fogo é extinguido. Se tiver muito fogo, a água evapora. Então é preciso que tenha aí no meio desses dois, e também desse de cima que é fogo, que é o Shin, e abaixo que é o Mer, é preciso que tenha o Eterno. O Eterno é que vai ter o equilíbrio. Por isso que nosso corpo ele é quente, porque a alma está dentro dele. O que acontece logo após a nossa morte? Nosso corpo rapidamente esfria, não passam nem 5, 10 minutos e já não tem mais a alma saiu do corpo e ele esfria, já não tem vida. Então veja, existe uma desconexão dentro do próprio corpo, o corpo tem que parar de funcionar, então vem a morte, o que nós temos muito medo, porque não temos, às vezes, muito conhecimento dos mundos espirituais. Esse desligamento faz com que essa roupa, assim como uma casca de cobra, seja descartada.
e aí você segue em frente. Veja, mas tudo isso só vai dar certo para você chegar ao Olam Rabá se todas essas conexões aqui que a gente vai construir estejam prontas. É disso que o Zohar está falando. Só que ainda dentro dessa construção da árvore não é só construir a árvore. É também ter um entendimento de cada segredo do que está sendo falado ali. Além do entendimento, você também tem que ter a conexão e a sensação do Criador. Por isso que às vezes eu fico muito assustado quando vem alguns alunos e perguntam para mim, Moré, Deus existe realmente? Eu fico assim, a gente não está falando só do que é do aspecto da construção. A gente está falando daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive. Agora, você só pode conhecer o eterno através de Or-Rimá, que não é muito bom, que você não vai conseguir a salvação, porque você só conhece, né, a um nível do entendimento, ou você pode começar a construir uma relação pessoal com o Eterno, onde você não precisa ouvir ninguém falar, nenhum anjo brilhar, nem nada disso. Qual a percepção do Eterno? O Eterno está em tudo, né? Quando você olhar para a natureza e se abrir que Deus está numa folha que cai, Deus ele está num pássaro que voa, Deus ele está dentro das suas células, não da forma que muitas pessoas querem, não é? É, a realidade em si é algo fantástico, porque a realidade ela é um milagre, né? Para pensar isso. A realidade existe e você pode percebê-la, perceber a realidade, arrazoar, perguntar, sabe, modificar, buscar outros padrões, tudo isso é algo que o homem em si e aí você pega o tetragrama, né, que é construído dentro daquele sistema, ele em si, ele é o suprassumo da criação, porque mesmo o homem sendo muito pequeno, estando num planeta muito pequeno, ele é, na verdade, a construção do divino, ou seja, aquele que tem um intelectual para perceber que ao mesmo tempo pode estar em recepção ou em doação, e que vai ser aquilo que nós chamamos, que o Deus construiu, ele não precisava construir nada, a parte maior da divindade nem sabe que nós existimos, e aí já é outra questão que nós temos que arrazoar e perguntar como que isso é possível. Ele um dia decidiu se retrair e criar. Ele se retraiu e criou por quê? Ele mesmo não podia evoluir. Então ele criou um homem que podia evoluir. Esse homem que podia evoluir, ele é formado por uma alma, que é parte do próprio Eterno. A alma é essa configuração. A alma é um anjo que recebe agora um subconsciente, que é o que os anjos não têm. Quando você leu a história de Jó lá, você viu que o Satã ele não define. De onde você veio? De rodar a terra. Quem mandou ele rodar a terra? O Eterno. Você fez o seu trabalho? Aí é uma alegoria, uma brincadeira ali, para a gente tentar entender mais ou menos. Ele fala, olha, eu fiz tal, né? Eu estava rodando a terra, procurando lá uns caras que estavam quebrando a Torá, e etc, né? E não vi alguns justos lá, não tinha 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, não tinha nem 10, né? Mas aí também tinha Jó ali, que acontece na época ali da saída do Egito, né? E aí, que é uma construção espiritual, a gente está vendo aqui. E aí eu estava lá. E aí naquela hora ali do Egito ali, e então o que acontece? É, Deus faz a pergunta para ele, para o Satã, viu meu servo Jó? Que é exatamente a construção do ego, e você não fez o seu trabalho lá por quê? Primeiro, que o Satã falou para ele, olha, Eterno, como que eu podia atacá-lo? Quem está falando é o Satã, né? Como que eu podia atacá-lo se tinha uma cerca em volta dele? Eu tenho que fazer meu trabalho, mas o senhor cercou tudo, eu não posso te vencer, eu não posso ir contra você. Aí vem a religião e dá uma força muito grande para esse sistema negativo. O que para eles não é nada mal. Quanto mais se alimenta o lado do ruim,
mas eles têm poder, porque a energia é extraída de nós. Por isso que quando você peca, é o seu pecado que vai dar combustível para o lado negativo para levar perante a Shem reclamações contra ti mesmo, né? Contra você mesmo. Perceba então. Então, dentro dessa construção tem toda uma organização. Quando está se falando aqui da construção, né, dessas metáforas sobre o Satã, sobre essas forças, isso já está tudo organizado. É, a gente deve perceber que tudo isso já está formatado. Tudo isso já é a realidade que acontece para qualquer um. Mas você pode falar, e o ateu? Vai entrar na caçamba também. E aquele que é cristão? Também. E o muçulmano é mesmo? Todo mundo está em Ticunim. Quais ações que são preconizadas aqui? O que é realmente usado contra o ser humano? Se ele está em doação ou recepção. Se ele está em doação, mesmo que ele não esteja assim tão sábio, ele pode trazer muita luz para esse mundo, porque ele está acessando o Criador através da sua doação. E aí deve abrir-se um parêntese, né, e colocar aqui um ponto fixo. Na Torá existe a Seret Hadiberot, os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? 5 em relação a você e Deus, e 5 em relação a você e ao seu próximo. No que tem relação a Deus, Deus dá o seu nome, etc. Fala, eu sou Adonai, Yud-Kei Vav-Kei, não farás outros deuses diante de mim. Existe toda uma construção ali. E depois ele parte para a parte do homem com homem. Não desejarás, não é isso? A casa do seu próximo, etc, etc. Só que a Kabbalah sabe que isso é um princípio básico é, que você deve começar para entender os mundos espirituais. Por quê? A parte da direita eram os mandamentos para Yaakov, porque era onde ele estava. Ele já não estava nesse segunda tábua, que era uma tábua, um mandamento para quem? Para Esav. Porque um cabalista, uma pessoa que estuda a Torá, ela não vai fazer isso. É lógico que ela não vai desejar a casa do próximo, é caso que ela não vai desejar a esposa nem o marido do próximo, nem o dinheiro, porque ela vai ter chegado ao nível de Jó que já rezava pelos seus amigos. Então, na verdade, o cabalista ele vive para fazer o outro feliz. Quanto mais ele puder se doar para o outro, quanto mais ele puder ajudar o outro, melhor. E o outro, por seu lado, ele não quer incomodar tanto a outra parte. Então, veja, existe um equilíbrio. Veja, não é mais olhar para a mulher do outro, não é mais invadir, mas é agora o que você pode fazer pelo outro. Para construir nele uma felicidade extrema, falar de fazer ele se sentir bem. Quem? As pessoas que estudam Kabbalah. Por quê? Porque se você faz isso, e aí eu digo, não que você não deva fazer, você vê uma pessoa com fome na rua, você pode alimentar. Não tem problema nenhum. Mas se você não alimentar ela naquele horário, outras pessoas vão vir e vão fazer. E às vezes você eterniza aquilo ali, né? A gente eterniza. Nossa, olha, naquele dia, você só deu como alimento um dia para a pessoa, uma hora, um momento. É bom fazer isso, né? A gente se sente muito bem. Mas enfim, mas isso não vai salvar a pessoa, né? Isso salva um pouquinho o seu ego ali, te ajuda, é uma ajuda para nós, não é? Mas não é uma ajuda para o mundo espiritual. Quando então nós entendemos isso, entendemos que nós vamos ter que unificar nossas almas, é através do Zohar Kadosh. É através de nos amarmos extremamente. O cabalista, ele tem que se juntar com a alma do outro cabalista. Para quê? Para que eles juntos possam ter essa comunidade onde um faz o outro ser feliz. Geralmente, as pessoas casam para ser felizes. A gente casa para fazer o outro feliz. Não pode ser para nós sermos felizes. Senão não vai dar certo. As duas partes não vai dar certo.
Porque vai chegar uma hora que você não vai ver no outro aquilo que você queria para ser feliz, ou que você achava que o outro tinha para você ser feliz. Então o erro está em quem? Está em você, que não teve amor suficiente para fazer o outro feliz. Você não está na Kabbalah. A mesma coisa são entre irmãos. Nós temos que fazer o máximo para fazer o outro feliz. E fazer o outro feliz é você fazer também o máximo para não ser pesado para o seu irmão. Caso você não precise. Se precisar, não tem problema nenhum. O teu irmão vai ficar feliz em te servir. E aí esse amor ele é muito grande, que vai crescendo e vai atingindo essa coletividade de sentimentos, vai atingindo os mundos superiores. Então isso significa o quê? Que toda a árvore sefirótica que nós estamos estudando aqui, ela tem que se unificar, ela tem que ficar junta, né? Elas têm que ser uma coisa só. Veja, vai chegar o dia que toda a humanidade vai se reunir, tá vendo? Por isso que lá em Isaías, no 55 ou 56, diz: minha casa será uma casa de oração de todos os povos. E em Zacarias 14 já diz o seguinte: eis que está chegando o dia, que o seu desejo será dividido entre vocês. Aí vocês vão perguntar para mim, Moré, aí já tem 3.000 anos, já tem, né, aquela história toda, né? Já está codificado na Torá. Depois do que passar que está codificado na Torá, aí você pode reclamar. Mas até lá, vamos esperar, né? Ó, um Aleph vale 1.000, 2 Aleph vale 2.000, 3 Aleph 3.000, 4 Aleph 4.000, 5 Aleph 5.000 e 6 Aleph 6.000. Por isso que lá no Terlim 90, no versículo 4, a gente está indo aqui falando até de coisas que já falam, mas é necessário para vocês construírem a ideia do que a gente está falando aqui, não é? Não achar que a gente está indo atrás de emocionalismo, não. Existe um estudo sério aqui, olha, que a gente mostra, ó. Pois aos teus olhos 1.000 anos são como o antes que passou e como a vigília da noite. Então veja, a palavra Aleph. Que Aleph? Que Aleph ele está falando aqui? Dessa construção dos 6 Alephins que estão lá dentro dessa questão da Torá. Então a gente depois vai pegar mais um pouco mais fundo nisso. Então veja, não tem essa história de que o mundo, como diz lá no Novo Testamento, para o Machia, ô Machia, quando é que você vai vir? Eu não sei, só quem sabe é meu pai. Mentira, já estava na Torá. Foi preciso ouvir os sábios de Torá para descodificar, não é? Então veja, então já se sabe aqui que são nesses 6.000 anos, faltam 216 anos, né? A gente já está no ano 6.000, 5.784, já estamos numa parte do ano 6.784, estamos na sexta-feira à tarde, né? Ou um pouquinho mais. E aí todas as almas até lá vão ter que se retificar. Não se preocupe. Eu falo para você, pode deitar, pode ficar tranquilo contra os outros. Não se preocupe. Se preocupe com você. Porque a retificação ela é muito sua, né? E é muito minha. Não se preocupe com quem vai acreditar, quem não acredita, quem vai te chamar de inteligente ou não inteligente, se você crê ou não crê, e etc. Não se preocupe com isso, viva. Então veja, diz aqui em Zacarias que nesse dia, né, está chegando. Qual dia que está chegando? O dia que ele já sabia que era, ele não estava falando besteira aqui. Eu reunirei todas as nações em Jerusalém, né, para a guerra. A cidade será capturada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, e uma parte da cidade irá para o exílio. Mas o resto da população será arrancada da cidade. Aqui, ó, tem um monte de segredos aqui. Por quê? Quando você pega a palavra Jerusalém, aqui, ó, Jerusalém. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.000 anos, tá vendo? Então, quando chegar nessa época, e não na cidade, a coisa vai pegar fogo. 6.000 anos. Ele vai trazer
todas as nações. Quem são as nações? Todos os desejos de recepção. Então a guerra vai surgir, né? E a população será arrancada da cidade. Quanto mais egocentrismo houver, mais os homens vão se odiar, mais vão ver, os caras não querem ser da nossa religião, vamos converter ele na espada ou no corte, não é? Vamos fazer a Sharia do mundo. E as pessoas estão pensando, esses caras estão pensando que eles controlam alguma coisa. Por exemplo, a gente pode citar lá na Idade Média a gripe que acabou com 50 milhões de vidas. Não tinha quem era muçulmano, quem era judeu, quem era isso, era aquilo. Os judeus se salvaram porque eles estavam dentro da Torá e lavavam as mãos. Fazia o rito da lavagem das mãos. Então eles não pegavam a doença. E aí depois acusaram os judeus que eles estavam fazendo bruxaria e matando todo mundo. Depois vieram outras epidemias de 100 em 100 anos. Aí também já é coincidência, né? Poxa, isso aí foi uma coisa que está acontecendo. Essas epidemias que acontecem de 100 anos em 100 anos também é coincidência. Isso aí é coisa do acaso. Sabe, o relógio biológico lá da Terra decide, 100 em 100 anos tem uma epidemia. Também é acaso, né? Mas voltando aqui, olha, aqui, ó, então Deus surgirá e fará guerra contra as nações, contra os desejos impuros de recepção. Como um lutador faz guerra no dia da batalha. Naquele dia, os pés de Deus estarão no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, e ao leste do monte, não é? Ó, Jerusalém, e ao leste, tá vendo? Isso significa que Deus, né, aquela letra Re do nome do Eterno, vão estar nessas sefirotes. Na sefirote aqui, o Monte das Oliveiras, eu tinha que ver aqui a direção, eu não tenho que ver lá a direção geográfica. E a leste, que é a Tifrit. E o Monte da Oliveira, agora falou aqui, ó, se dividirá Tiferet, leste, e a oeste, que é Malhut. E uma parte do monte se deslocará para o norte, ó. Um irá para julgamento e outra irá para Hesed. É aquilo que a gente está acabando de ler, formando um enorme desfiladeiro. Ou seja, está falando dessa configuração a nível mundial que tem aqui. Ó. As coisas de Hashem, não pense que é essa coisa que a gente vê aí subdividida, né? Olha, Deus vai ter um plano na sua vida, você vai se tornar um cantor gospel, você vai se tornar... Nada disso, isso é tudo bobagem para Kabbalah. Kabbalah só tem uma coisa: cuide da sua alma enquanto é tempo, estude o Zohar enquanto é tempo, construa enquanto é tempo. Se essa reencarnação doeu e você não consertou, nem queira saber como vai ser a próxima. Nem queira saber. Então perceba, o que a gente está falando aqui em Zacarias? Estamos falando de questões espirituais. E diz que o vale da coluna será fechado, pois os vales alcançará apenas até Azal e será obstruída, vai ter um terremoto, como teve no tempo de rei Uzias, de Judá, e o eterno meu Deus com todos os seres santos virá a ti, tá vendo? Então, ó, todos os seres santos virão até a gente. Se não houver conserto, não é? E diz ainda, ó, naquele dia não haverá luz solar, nem luar frio, ou seja, não vai ter Tiferet, e nem vai ter Yesod. Meu amigo. Mas haverá um dia contínuo. Só Deus sabe. Nem dia nem noite haverá. E haverá luz ao anoitecer. Naquele dia a água doce fluirá de Jerusalém. Ou seja, quem conseguiu completar os seus ticunim, parte dela para o mar oriental e parte para o mar ocidental. Durante todo o verão. Ou seja, 2 sefirotes, né? E Deus será soberano sobre toda a terra. Naquele dia só haverá um só Deus, né? E com um só nome, não haverá 2 nem 3 deuses. Esses deuses da Índia, deuses não sei das quantas, os astros, meu Deus do céu. Então todo o país tornará como Arabá, desde Jebá até Rimão, o sul de Jerusalém, Hesed aqui. Este último, porém, poirá céu alto, onde será habitado desde a porta de Benjamim. O que é a porta de Benjamim? Letra Lamed, o mês de Tisherei, que a gente acabou de falar da questão de Jó, até o local da porta velha, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel, até os lugares do rei. Nunca mais
a destruição será decretada e Jerusalém habitará segura. Não haverá mais guerra. Enquanto aos povos que guerrearam contra Jerusalém, guerrearam o que é Jerusalém? 6.000 anos de retificação. Guerrearam contra a Torá, botaram religião dentro da Torá, recepção dentro da Torá. Todos esses povos, todos os povos, está vendo? Que guerrearam, Deus o ferirá com essa praga. Sua carne apodrecerá enquanto estiver em pé. Seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e sua língua apodrecerá na sua boca. Então veja, a questão aqui é que eles não vão ter entendimento de mais nada. Não tem mais o que você fazer. Deixa na mão de Hashem. Está vendo? Naquele dia, o grande pânico da parte de Deus cairá sobre eles, e cada um agarrará pela mão do outro, e cada um levantará a mão contra a mão de todos os outros. Judá se juntará e lutará em Jerusalém, e a riqueza de todas as nações ao redor. Grandes quantias de ouro, prata e roupas serão reunidas. Não leia isso literalmente. Não leia isso. Isso são bênçãos espirituais. A mesma praga atingirá os cavalos, os mulos, os camelos e os jumentos. A praga afetará todos os animais desse acampamento. Todos os que se sobreviverem, vai ter um grupo que vai sobreviver de todas as nações que subiram contra Jerusalém, farão uma peregrinação ano após ano para se curvarem ao Supremo Deus dos Exércitos, para observarem as festas de Sucote. Qualquer uma das comunidades da terra que não faça peregrinação a Jerusalém para se curvar ao Eterno, Deus dos Exércitos, não receberá chuva. Contudo, se a comunidade do Egito não fizer essa peregrinação, não será visitada pela não será visitada pela mesma aflição com que Deus atingirá as outras nações, que não vierem a observar a festa das barracas. Tal será o castigo de todas as outras nações que não comparecerem para observar a festa de Sucote. Naquele dia, até os mesmos sinos do cavalo terão a inscrição: Santo Deus. Os potes de metal da casa de Deus serão como bacias diante do altar. Na verdade, todos os vasos de metal em Jerusalém e Judá serão consagrados a Deus, e todos os que sacrificam virão e tomarão deste para cozer sua carne sacrificial. Naquele dia não haverá, porque que não pode negociar, negociantes na casa do Eterno, vendendo Torá, vendendo midrashim, vendendo livros, vendendo tudo isso vai acabar. Então não vai ter mais negociante. Então, gente, percebam que a coisa é muito mais profunda. E a gente depois vai estudar um pouquinho mais sobre isso.